O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Celebramos nesse final de semana aí a solenidade de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Um momento belíssimo da nossa caminhada de igreja, contemplarmos nossa mãe, a Virgem Maria, contemplarmos o projeto de Deus, que é a nossa salvação, para a nossa salvação, e colocarmos nossa vida, as nossas expectativas, as nossas forças, enfim, na fé que nos une na nossa igreja, na fé que nos une na nossa caminhada de católicos que veneram a Virgem Maria. Hoje, meus caros irmãos e irmãs, com a solenidade da Assunção, o padre já havia falado na semana passada, né? Que a gente interromperia aquela sequência que nós estávamos tendo do Evangelho de Marcos. Interessante que nesse mês de agosto, quando nós estamos no ano litúrgico de Marcos, como é o caso desse ano, e que durante o mês de agosto a gente medita o Evangelho de João, capítulo 6 de João, nós nos deparamos com uma grande preciosidade na nossa caminhada de fé. Sim, porque estávamos refletindo sobre a Eucaristia. Jesus se apresentou para nós, primeiramente, como o pão da vida. E depois de todo um diálogo, né, ele completou essa mesma
esta mesma formação, essa mesma catequese que ele fez com nós acerca da nossa caminhada de fé, falando da Eucaristia, que além do pão, o pão da vida, dizíamos o pão da palavra, ele é o pão que dá o sustento e dá também o sentido para nós, através da Eucaristia, porque ele fala de comer o seu corpo e o seu sangue, e quem come seu corpo e sangue tem a vida, e ele ressuscitará, ou seja, no último dia, nos dá a perspectiva da vida eterna. Então nós estávamos refletindo um ponto fundamental, a missa, como um alimento, para que nós tenhamos essa vida. Estamos refletindo a missa? Sim, porque Jesus falava primeiramente da palavra, dos seus ensinamentos, como nós temos na missa, e depois falava da nossa comunhão, comer o seu corpo e beber o seu sangue, para que a vida de Deus esteja em nós, para que eu permaneça em vós, nos dizia Jesus, e para que vocês, cada um de nós, possamos permanecer em Deus. Ou seja, o ponto fundamental, o alimento para a nossa existência, aquilo que dá sentido para a nossa vida, é a Eucaristia. Um momento precioso, porque hoje, interrompendo essa sequência, como o padre havia explicado, refletir, meditar, rezar a nossa devoção à Virgem Maria. Assunção de Nossa Senhora. Então, completando aí esses dois momentos especiais, né, na nossa fé, na nossa caminhada como católicos. A Eucaristia, pão e alimento. Pão da palavra e o pão eucarístico, a missa. E a nossa devoção e veneração à Virgem Maria. É o que dá para nós, meus caros irmãos e irmãs, justamente essa identidade de católicos. A Assunção de Nossa Senhora significa justamente, meus caros irmãos e irmãs, que Maria foi preservada da corrupção do corpo. Maria foi levada aos céus de corpo e alma. Antigamente se chamava a festa da dormição de Nossa Senhora, nos primeiros tempos. Nossa Senhora dormiu e acordou no céu. O sentido da dormição, Maria levada aos céus de corpo e alma. Um reconhecimento do seu próprio filho, um reconhecimento do próprio Deus, dessa mulher que fez um percurso simplesmente extraordinário. A Assunção de Nossa Senhora, é sempre bom a gente colocar, né, falar, é um dos 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. São 4. O primeiro dogma é que Nossa Senhora é a mãe de Deus, mãe da igreja. Nossa Senhora como sendo mãe de Jesus, Jesus é o próprio Deus, Nossa Senhora é a mãe de Deus. A gente celebra esse dia no dia 1º de janeiro, Maria, nossa mãe, mãe que foi dada para nós pelo seu próprio Filho Jesus. É o reconhecimento mais antigo, né, o dogma mais antigo. Depois, nós celebramos aí, quando celebramos a Anunciação do Anjo, no 25 de março, que Maria foi a jovem virgem escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E permanecendo virgem, assumiu por obra do Espírito Santo e trouxe ao mundo o próprio Deus. O terceiro dogma na sequência do calendário seria o de hoje, mas ele é o 4º na sequência da história. Então, o terceiro dogma, Maria Imaculada Conceição, que nós celebramos no dia 8 de dezembro, preservada da mancha do pecado original. Esse é o sentido do Imaculada Conceição. E depois, hoje, o 4º dogma, na sequência litúrgica, o terceiro, 15 de agosto, transferido para esse final de semana, Nossa Senhora elevada aos céus de corpo e alma. Por que nós celebramos dessa maneira? O próprio Evangelho de hoje, esse cântico de Maria, né,
quando Maria vai visitar Isabel, nos dá para nós todos os elementos, justamente no sentido de celebrarmos. Quando saudada por Isabel, Maria diz assim, doravante, ou seja, a partir de agora, todas as gerações, inclusive você, inclusive eu, ou seja, todos nós, a partir de agora, me chamarão de bem-aventurada, ou seja, reconhecerão em mim uma pessoa feliz. Feliz porque pude fazer um percurso, o percurso de gerar no seu filho o próprio Deus por obra do Espírito Santo. Fazer o percurso de mãe, que cuidou do filho. Você que é mãe, você sabe muito bem o que é isso. Teve o próprio Deus a seus cuidados naquela criança gerada, gestada, e naquela criança que ela trouxe ao mundo, naquela criança que ela cuidou como mãe. E pôde fazer um percurso justamente de descobrir no seu próprio filho aquele que nós devemos seguir. E se fazer discípula. A referência de Maria é justamente isso. Por isso, uma pessoa extraordinária que desde o começo as pessoas reconheceram que ela tinha muito para nos mostrar. Com seu exemplo de vida, nós teríamos concretamente motivos para nós também nos tornar discípulos de Jesus. E é por isso que ela fala, todas as gerações hão de chamar-me de bendita, de feliz, de bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas por mim. A saudação de Isabel também é muito significativa. Das acusações que os não católicos fazem a nós, é justamente isso. Eles falam que Maria não é aquilo que nós celebramos, né? É interessante que no próprio Evangelho, na própria palavra de Deus, a gente pegar aí ao longo do Evangelho várias situações, a gente percebe justamente toda a fundamentação de nossa fé católica. Isabel diz assim: como posso merecer de a mãe do meu Senhor? Meu Senhor na Bíblia é o meu Deus. Ou seja, como é que eu posso, como eu posso receber, né, conceber, como é que eu posso ganhar justamente a visita da mãe do meu próprio Deus? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. O João Batista que ela esperava. Bem-aventurada, bem-aventurada, aquela que acreditou. É feliz aquele que acreditou. Somos felizes, meus caros irmãos e irmãs, cada vez que fazemos, a exemplo de Maria, o caminho do discípulo. Cada vez que nós também acreditamos. Cada vez que nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, alimentando-nos da Eucaristia e tendo na Virgem Maria a nossa mãe, o nosso exemplo. Esse é o sentido dessa veneração que temos à Virgem Maria. A veneração de filhos, que nos torna como filhos católicos na fé, professando justamente o que nós acreditamos. Na tradição da igreja, aos longos dos séculos, né, nossa igreja foi estruturando toda a sua doutrina na própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Jesus é o alimento, como nós estamos vendo nas missas anteriores. E a igreja estrutura-se na chamada tradição da igreja, construída ao longo daquilo que se celebrou através dos séculos, dos 2 milênios. Celebrou-se numa dimensão de fé as comunidades que fizeram um percurso sobre a Virgem Maria. E essas verdades de fé, chamadas dogmas, foram sendo construídas a partir da fé celebrada, da verdade revelada,
e fundamentada na tradição da igreja a partir dos documentos que foram sendo produzidos e construídos, frutos de muita reflexão, muita oração e pela força e ação do Espírito Santo. E estamos nós aqui, como disse há pouco, nessa dimensão de fé, nesse mês, que primeiro refletimos sobre a Eucaristia, o alimento da nossa vida através da missa, a palavra e a Eucaristia, que é a comunhão. E hoje, de uma maneira especial, fazendo a nossa solenidade da Assunção, vendo em Maria, reconhecida pelo próprio Jesus e elevada aos céus. E celebrando nessa dimensão a nossa condição de católicos que veneramos a nossa mãe. Sim, não somos órfãos. Temos uma mãe que olha por cada um de nós, a bem-aventurada, a feliz, a bendita, aquela justamente que a partir do seu sim, pôde realizar um grande e possibilitar que Deus realizasse todo o seu plano de amor. Ela fala da descendência de Abraão aí nesse mesmo cântico, para mostrar justamente que o plano de Deus, ou seja, a nossa salvação, construída a partir do povo de Israel, a partir do nascimento de Jesus, torna-se um projeto que envolve todos nós, toda a humanidade, que possamos estar sob o manto de proteção da Virgem Maria. A ela invocar nas nossas orações, aquela que intercede por cada um de nós. E numa dimensão de fé, acreditar. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado sou eu. Todas as vezes que fazemos esse percurso de fé, colocar justamente nossa esperança na vida eterna, construir esse caminho da vida eterna através de uma busca constante de Deus e ter na Virgem o exemplo a ser seguido, a motivação e a intercessão por nós, cada um de nós, seus filhos e filhas. Nós continuamos a missa no folheto para rezarmos juntos a nossa profissão de fé. Creio